Agora ouviremos o nosso colega cineasta premiado também, Adriano Big Soares. Boa tarde. Gostou? Em primeiro lugar, eu queria... Eu adoraria fazer audiodescrição, né? Em primeiro lugar, eu queria agradecer aí a organização do evento, a Ednilson aí pelo convite, esse parceiro, personagem do meu filme de tamanho 2 anos, né? Trabalhando junto, um cara que eu sou fã, eu vou parar por aqui, senão ele se espalha. Então, para falar agora da tela enquanto lugar de apreciação estética, eu queria voltar um pouco, falar um pouquinho de linguagem, falar como essa linguagem vai se estabelecendo, pontuar algumas coisas lá do primeiro cinema, ali do início, para a gente entender um pouco também o cinema enquanto movimento, enquanto uma coisa orgânica, e discutir um pouco as potencialidades desse momento aqui, da audiodescrição e de outros acessos, como barateamento de tecnologia, desse cinema estar mais disponível. E a gente entender também essas diferenças quando as coisas vêm, porque, por exemplo, vamos falar lá, voltar para 1895, a primeira exibição de cinema num café em Paris. Os irmãos Lumière desenvolveram um aparelho que eles conseguiam captar a imagem com esse mesmo aparelho projetar, e fazem lá nesse café, eles conseguiam fazer filmes curtos, de menos de 1 minuto, 40, 50 segundos, por causa do tamanho do rolo, né? Esse café é exibição e exibem a chegada do trem na estação. A chegada do trem na estação, a câmera colocada, vamos dizer assim, no beiral ali da estação, né? No lugar que você fica esperando o trem chegar para poder entrar, e filma exatamente esses segundos finais do trem chegando e parando na estação. Isso, quando é projetado para uma plateia que nunca tinha visto cinema na vida, dizem que muitas pessoas, quando o trem começou a chegar mesmo, levantaram e saíram correndo, com medo de ser atropelada pelo trem, né? Você vê o que é esse impacto, né? De quem nunca viu alguma coisa, se pegar e se jogar contra isso. Então, muito rapidamente falando desse primeiro cinema, um outro nome, o Méliès, um ilusionista, ele vê aquilo e vê com um grande potencial para o espetáculo, para as coisas, e tenta comprar, mas os Lumières não vendem, dizem que para preservar, achavam também a perder dinheiro se o cinema virasse alguma coisa voltada para o entretenimento, ou para manter mesmo, né, a coisa toda. E ele Méliès consegue uma réplica na Inglaterra, uma cópia pirata da câmera, e ele começa a fazer coisas sensacionais, como ele desenvolve estúdios de gravação, os cenários, começa a fazer truques de montagem, né? Tem filme de Méliès que o cara está num quarto de hotel e tem tipo um diabo ali que está tentando o cara, e o cara some, aparece e muda as coisas de lugar, né? Ele começa a fazer essa mágica com a edição. A gente tem filme com cor, né? Méliès, ele pinta os framezinhos para projetar cor no cinema e tal. E é um cara que faz coisas muito sofisticadas naquele primeiro cinema, e é considerado alguém do primeiro cinema, alguém injustiçado de alguma forma, por uma questão bem simples. O que seria esse considerado primeiro cinema? O enquadramento, a câmera colocada como se o espectador tivesse sentado em uma plateia, aquele plano fixo, como se a câmera colocada numa plateia, né? Então, mais à frente, na escola americana, o Potter, ele vai filmar um grupo de bombeiros lá, apagando um incêndio de uma casa, e ele faz o seguinte: faz um cenário e filma o que acontece dentro da casa, com atores e tal. E depois faz a montagem paralela, vai do bombeiro para dentro da casa, volta para cá e tal. E aí tem essa percepção que 2 cenas distintas, quando colocadas em paralelo, provocam um terceiro sentido, uma unidade, né? O outro americano, o Griffith, ele percebe isso também, e ele rompe com essa coisa da câmera estática, com o espectador como se estivesse sentado numa plateia nesse lugar, e começa a botar o ponto de vista para dentro da cena, né? Ele cria os closes, é uma coisa que ele é muito criticado. As pessoas não querem ir para o cinema para ver aquela cabeça enorme, essas coisas.
talvez, se fosse um período que já houvesse uma indústria cinematográfica, talvez não fosse permitido a ele fazer isso, mas ele tinha uma certa liberdade para se fazer isso. E ele começa a fazer os planos e cria a chamada montagem visível, quando você sai de um plano muito aberto para um plano fechado e tem a ilusão que o movimento continuou, o corte, né? Isso começa a fazer com que o cinema vá se tornando uma arte singular, então considerado um primo pobre do teatro, algo do tipo, ou uma coisa de curiosidade para ser visto em feiras, em parques. Ele começa a ter uma possibilidade narrativa de se contar a história, e o Griffith já é alguém que busca uma interpretação mais realista, alguma coisa que fuja da interpretação que está sendo vista no teatro. Então, nesse momento, o cinema começa a se estabelecer assim, enquanto linguagem, no esboço disso, e chega um momento que esses filmes de Griffith começam a rodar e chegam na União Soviética, e Lenin, quando vê aquilo, diz, pô, isso aqui é o caminho da revolução. Ele está falando da União Soviética, lá, uma população de mais de 80% de analfabetos, e o cinema seria a grande forma de você disseminar essa ideologia e fazer essa revolução. Então, ele funda a primeira escola de cinema do mundo, em 1912, a gente está agora, né? E bota lá nessa universidade grandes cineastas que são pesquisadores, o Kuleshov, Pudovikin, Eisenstein, Vertov. E, para ser muito rápido nisso, né, não ficar história de cinema, duas coisas assim interessantes desse período que eu queria destacar. É um experimento de Kuleshov, que ele leva a audiência para ver a imagem de um rosto de um ator e logo em seguida um prato de sopa, e aí se elogia muito a expressão de fome do ator, depois leva e mostra o rosto do ator e uma menina no caixão, depois um rosto do ator e uma mulher sentada e tal, e todas as vezes se elogia muito a expressão do ator, até que se sabe que a expressão é sempre a mesma. Ele filmou um ator e bota essa imagem. Então, vai de novo essa coisa. Duas imagens, quando estão juntas, isso provoca sentido, né? E eles se debruçam muito sobre isso, todos eles. E, para citar uma coisa, o Eisenstein, né, ele faz a montagem intelectual, que ele começa a trabalhar nisso para fazer metáforas, concatenações. Por exemplo, no filme A Greve, ele bota a imagem de bois indo para o abate e trabalhadores indo para a fábrica na sequência, né? Isso dá uma representação assim, analógica muito interessante. Indo um pouco mais para frente, já chegando assim na coisa do cinema sonoro, a gente tem um caso assim, do Cidadão Kane, de Orson Welles, que um jovem de 24 anos, que fica famoso primeiro por ter feito uma montagem de Macbeth só com atores negros, e em seguida, numa transmissão radiofônica, onde ele lê A Guerra dos Mundos, de Wells, ele faz isso de forma extremamente realista, e reza a lenda que as pessoas ligam o rádio e não sabem que aquilo é ficção, e acreditam mesmo que os Estados Unidos está sendo invadido por extraterrestres. Isso dizem que rolou muita confusão, falam em suicídio, essas coisas, não tem como verificar realmente isso. O fato é que o cinema, a RKO, um dos maiores estúdios da época, quer trazer aquele cara para o cinema, mas aquele cara não quer ir. E esse fato dele não querer ir e o mercado querer muito ele lá, chega num ponto que oferecem para ele um contrato que nenhum diretor de cinema tem. Ele é um estreante, né? Mas isso é uma coisa de raiva. Ele tinha liberdade total sobre o filme, coisas que ninguém tinha, essas coisas todas, sobre a montagem do filme. Então, essa liberdade da Wells é uma coisa assim. O Wells era muito inteligente, ele era iniciante, não entendia de cinema, mas ele procurou a seguinte filosofia: vou me juntar com pessoas que saibam mais do que eu, e em todos os setores do filme. E a liberdade propiciou outra coisa também. Não é que esse filme traga novidades, assim, não. Não. Ele pega todas essas novidades que já aconteciam, mas que não era permitido estarem lá, e junta tudo num filme só. Lentes novas, profundidade de campo, ou seja, você consegue ver o primeiro plano, o outro plano, essas coisas todas. O trabalho, a edição de som,
a gente era um mono, claro, mas assim, o som de uma cena começava anteriormente e terminava um pouquinho na outra, que dava suavidade no corte, ângulos que não eram usuais, ele cavava buracos para botar a câmera pegando de baixo para cima. Dizem que é a primeira vez no cinema em que os tetos são mostrados, né? Os tetos normalmente não eram mostrados, usados para refletores, essas coisas e tal. Então, eu fiz um breve relato de algumas coisas assim que alicerçam, digamos assim, a linguagem cinematográfica. Por que fiz isso assim? A gente está falando aqui, se a gente fala assim dessa primeira exibição lá dos Lumière, 1895, uma conta fácil, 120 anos, né? É muito pouco tempo para uma arte, né? A gente ainda tem muita coisa nesse cinema para se desenvolver, para coisas que talvez lá na frente nem deem um nome de cinema, né? Marcondes falou aqui de Artaud. Artaud é um revolucionário, mas quanto tempo na história do teatro levou para que Artaud chegasse, né? Para que esse pensamento vanguardista chegasse? Eu falei dessas bases, vários movimentos depois. A gente está sempre aqui com esse barateamento, com essas possibilidades, com esses novos projetores. A gente pode falar também do videomapping, não só do videomapping, né, mas o Marcondes, por exemplo, aqui nos últimos 5 minutos, tinha o cinema acontecendo junto com performance. Quer dizer, eu queria falar disso assim, essa coisa a tela enquanto lugar de apreciação estética, né, o cinema enquanto lugar, é uma coisa, o cinema, a sala, onde tem que ser visto. O cinema, enquanto arte, ela não está preso a um lugar em si. Ela é um movimento orgânico e tal. E da mesma forma que o Potter, quando ele faz a montagem paralela, ou Kuleshov, quando mostra o ator junto com o prato de sopa e demonstra dessas coisas, os russos que se observaram muito contra a questão da montagem, demonstra que duas coisas juntas criam a terceira coisa. A audiodescrição, junto com o filme, claro, vai criar uma outra coisa. Isso potencialmente é incrível para o cinema enquanto movimento, enquanto possibilidade de criação, enquanto algo muito novo ainda, que tem muitas potencialidades a ser exploradas. Acho ótimo encarar a audiodescrição como uma arte, sabe? Quando se faz, por exemplo, uma adaptação de uma obra literária para o cinema, é preciso que se entenda que as duas linguagens elas vão ter uma interseção, mas são duas linguagens diferentes. Isso tem que ser levado em conta para uma boa adaptação, né? Então, acho que essa coisa da audiodescrição, assim, ela é muito rica nesse sentido. E num outro também, que é trazer o acesso de um público para o cinema que soma nessa questão, né, esse novo olhar, soma nessa questão do movimento. Que, por exemplo, eu estou aqui com duas pessoas que se debruçam audiovisual, o Marcondes saiu 3 e tal. Eu não preciso perguntar a eles como eles começaram nisso, eu sei, da mesma forma que eu, da mesma forma que todo mundo que faz cinema. Começou como espectador, né? A gente começa como espectador, a gente vai lá, olha para aquilo ali, aquilo encanta assim, até chegar ao ponto de dizer, pô, eu quero, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero para minha vida, né? É como Eu, Feubá, uma peça de teatro, que ele conta a primeira vez que ele foi para o teatro, isso foi com a tia num parque, e viu a tia pagando a entrada com uma moeda, e no meio da peça ele vendo aquelas pessoas assim, ele vira para a tia e fala, tia, quanto é que eu tenho que pagar para ficar lá em cima? Entendeu? É isso, esse arrebatamento, essa coisa que move a gente para chegar lá, né? Então, esse acesso, esse olhar, eu espero que se traga novos cineastas, novas possibilidades de se fazer cinema, né? Eu acho que é isso que eu queria levantar, isso enquanto potencial, né? Que não só a audiodescrição dê acesso, mas propicie também outros olhares sobre o cinema, outras formas de se exibir, né? Porque, como o Griffith lá atrás, que pega o ponto de vista, tira da plateia e leva o olhar para dentro da câmera para fazer com que esse cinema se distancie do teatro, né? O que é uma sala de cinema hoje em dia
é um palco italiano que no lugar do palco tem uma tela, não é isso? De certa forma, né? A gente ainda pode explorar muito mais essa coisa, ou até o próprio espaço mesmo do cinema, né? Então, são essas provocações que eu queria deixar, é isso aí.